dia a todos. Meu nome é Tatiana, sou enfermeira, trabalho no Hospital do Coração de São Paulo como pesquisadora. Então, a instituição proponente é o Ligres, que é um laboratório de inovação que desenvolve e dissemina conhecimentos na área de planejamento, gestão, avaliação e regulação de políticas, sistemas, redes e serviços de saúde, que atualmente está integrado ao Hospital do Coração. O Hospital do Coração é um hospital filantrópico, reconhecido pelo Ministério da Saúde como um dos 5 hospitais de excelência. E, com isso, ele congrega o PROAD-SUS. O PROAD-SUS, é uma ação do Ministério da Saúde, dirigida ao fortalecimento do SUS por meio de intervenções tecnológicas, gerenciais e de capacitação profissional em parceria com os hospitais de excelência, né? Então, por meio das isenções fiscais, esses hospitais desenvolvem projetos de apoio ao SUS. E os projetos, do PROAD têm duração de 3 anos, né? Então, a cada 3 anos, os projetos se renovam. Então, o tema central dessa experiência é a regionalização, né? Então, acreditamos que a regionalização é o caminho para fortalecer o processo de descentralização, né, entendido como a realocação de funções estaduais para níveis, regionais. E também relacionado, à territorialização, que é, a identificação de territórios sociais, né, onde vivem e trabalham diferentes grupos sociais, tanto na vertente socioambiental quanto na vertente assistencial, né? Então, esses fatores são importantes para a gente estudar como que os serviços e ações de saúde estão organizadas em um território. Nisso, visa abarcar diversos problemas que o nosso sistema de saúde enfrenta. Então, diversos autores relatam problemas, né? Como peregrinação assistencial, né, do paciente, fragmentação do cuidado, dificuldades para a realização do cuidado pós-internação, né, principalmente relacionada à reabilitação, cuidado domiciliar, gerando, descontinuidade assistencial. Então, os pacientes não são assistidos de uma forma adequada e também num tempo oportuno para que seja oferecida a melhor oportunidade para a recuperação desse paciente. Então, há um escasso entendimento do serviço sobre a regionalização, né? Os serviços não conseguem compreender esse conceito e aplicá-lo na prática. E uma marcada fragilidade das redes assistenciais, né? Que, na prática, elas não funcionam, né? Então, estão escritas no papel, mas que realmente não conseguem ser implementadas de forma eficiente. O planejamento também é baseado na oferta e na demanda, ao invés de, incidir nas necessidades sociais. Então, não há esse levantamento das necessidades para embasar, de fato, as ações de saúde, né? Então, que realmente a população precisa e toda a problemática envolvida no território social que deve, embasar esse planejamento. Então, isso, na prática, não é também realizado. Então, percebemos também ações desintegradas, isoladas, de curto prazo, de políticas no território, né? Então, aquelas políticas de governo, né? Então, com curta duração, que se mudam a cada mudança eleitoral. Desconhecimento, da oferta de ações e serviços de municípios de uma mesma região de saúde, né? Então, os próprios municípios que compõem uma região não conhecem, né, os serviços de saúde existentes, as ações oferecidas por municípios, né? Então, que desintegra toda a oferta de ações e serviços na área da saúde. Então, há também um frágil planejamento regional, né? Desconhecimento das necessidades sociais da população por parte dos gestores e técnicos. Então, eles não têm um instrumental para que, de fato, façam esse reconhecimento das necessidades para, inclusão nos planos de saúde. Então, tendo esse panorama de fundo, né, partiu da proposta da qualificação das capacidades de planejamento em saúde por parte dos gestores e demais envolvidos, coordenando-se de forma essencial e estratégica de regionalização da saúde prevista no Decreto 7.508, né, que é o decreto que embasa, né, as propostas de planejamento, regionalização, assistência à saúde e articulação interfederativa, né. Então, nosso marco teórico também embasa esse decreto importante que é incluído, na nossa proposta de experiência. Então, o objetivo geral da proposta é desenvolver capacidades de planejamento estratégico e situacional e gestão dos gestores e técnicos dos sistemas regionais de saúde. Tendo, como objeto,
fortalecimento do planejamento estratégico e situacional de sistemas regionais de saúde no contexto do processo de regionalização das ações e serviços do SUS. Aqui, o projeto maior, então, tem 3 objetivos específicos, né? Então, um relacionado, então, à formação dos gestores, né, municipais e estaduais e demais envolvidos no planejamento regional. O segundo objetivo é relacionado, então, ao apoio ao desenvolvimento de uma rede internacional de conhecimentos, dedicada ao planejamento de serviços complexos, sistemas complexos e gestão da provisão de serviços de atenção à saúde. Nesse objetivo, o projeto já desenvolveu 3 seminários internacionais, né? Então, para integrar o conhecimento produzido nacional e internacionalmente sobre o tema, gerando, então, comunidades de práticas e conhecimentos para, então, interferir na problemática nacional. Então, aqui levantamos também diversas experiências internacionais de sistemas integrais, né, universais, para, então, apoiar o desenvolvimento de estratégias a serem aplicadas aqui no Brasil. Temos também no projeto um objetivo terceiro, que é, então, promover capacidades relativas à instituição das comunidades protetoras da vida, na linha da estratégia promocional da qualidade de vida e saúde, né? Aqui o enfoque é em estratégias que realmente incidam nas necessidades sociais da população, por meio, então, da gestão social de políticas transsetoriais, né, envolvendo principalmente a população, né, as comunidades, de forma integrada com os gestores municipais e estaduais. E aqui, então, a experiência ela é mais focada no objetivo 1, né, que, então, é a fomentar a articulação dos atores relevantes, que aqui eu vou explicar com mais detalhes. Então, quais as ações do projeto, né? Então, a gente desenvolve um processo de formação e ação, que fundamentam-se, então, nas premissas e princípios da educação permanente, né? Desenvolvendo, então, atividades para o trabalhador no seu cotidiano de trabalho. Então, nós assumimos que é uma estratégia fundamental, né, para fomentar esse olhar regional, levantar toda a problemática que há no território, para que, de fato, então, incida nas necessidades. Então, fundamentamos também nos referenciais da problematização, né? Então, partimos de problemas do território, a partir do olhar de diferentes atores, né? Então, gestores municipais, estaduais, do COSEMES, instituições de saúde, o Ministério participam desse olhar, né, para a definição e diagnóstico do território, abarcando, então, diferentes problemas, necessidades, para que, então, enfim, as intervenções sejam mais efetivas e abrangentes, né, e que, de fato, correspondam à problemática do território social. Então, o processo, a gente tem todo um material, né, cadernos temáticos, para que os participantes possam também compreender como que é esse processo, onde também há toda a explicação de como que a gente desenvolve essa formação em ação. Então, que a gente também, no início da formação, oferece esses materiais para os participantes. Então, a partir do processo de formação em ação, sugere-se, então, um processo de instalação de laboratórios regionais de gestão e planejamento, que visa, então, estreitar a relação desses atores e continuar a implementação dos processos desenvolvidos na formação em ação. Então, são 2 ações principais, né? A formação em ação e os laboratórios regionais de gestão e planejamento. Então, a formação em ação proposta tem duração de 6 meses, com um encontro presencial por mês a cada 2 dias e meio, né? Então, desenvolvemos eixos transversais. Então, são 5 eixos transversais com temas pertinentes para o planejamento regional e para enfocar, então, na problemática da regionalização. Então, os eixos são planejamento e complexidade, onde trabalhamos os direitos humanos, né, a visão crítica sobre os atuais planos de saúde, né? Então, os participantes eles estão estimulados a criticarem os próprios planejamentos que fazem, né, para, então, levantar lacunas e outras formas de planejamento a partir dos marcos teóricos, né, de direitos humanos, planejamento estratégico regional e levantamento de necessidades, né? Então, a partir desse contexto, eles são estimulados a fazer toda uma reflexão sobre como que hoje o planejamento é feito, tanto a nível estadual, regional e municipal.
Aí o segundo tema do segundo encontro, então, é necessidades sociais em saúde, né? Então, que os participantes são instigados a refletir, então, como que, de fato, a gente elenca as necessidades sociais do território, né? Identifica as desigualdades, iniquidades presentes, né? Para que, de fato, na parte estratégica, os técnicos e planejadores consigam incidir nessas necessidades e problemas relevantes desse território. Então, toda essa análise é feita em conjunto, né? Os participantes são divididos em subgrupos, a partir de ou regiões de saúde próximas, ou a cada região de saúde, ou através de temas, né? Que os participantes se sintam motivados a trabalharem. E desenvolvam, então, o trabalho dessa formação. Então, o terceiro tema é modo de atenção e modelos de provisão, né? Então, que aqui os participantes então elencam, né, todos os modelos de provisão do território, né, presentes e que são importantes para que, de fato, incidam nas necessidades sociais, tanto no sentido de modelos existentes, quanto propostas importantes para que, de fato, se possa integrar o sistema de saúde de acordo com os pressupostos do SUS. Então, a partir do terceiro tema, temos também um encontro intermediário, né? Então, que é onde é feito também um balanço da trajetória dos participantes na formação em ação e uma ênfase também na produção de planos de intervenção regionais, que vou explicar um pouco mais para frente. Então, eles já são estimulados à produção de capítulos, né, do plano de intervenção a partir de cada tema de cada encontro. Aí o quarto encontro, então, é relacionado à regionalização, territórios e redes de atenção, né? Então, aí quando eles partem, então, para já uma análise territorial de como que esse território é dividido, como que ele é vivenciado pelos grupos sociais, né? Então, como os grupos sociais vivem, trabalham, adoecem e morrem, né? Então, o último tema, né? Então, é gestão, governo e governança, né? Então, que é a forma de gerir tudo que eles elencaram como diagnóstico situacional, né, dos problemas e necessidades da população, formas de intervenção e gestão, então, dos planos regionais. Então, também temos eixos longitudinais que perpassam, né, o eixo transversal, então, relacionados à agenda estratégica, né, ao mapa conceitual, e as fases, então, do planejamento estratégico situacional de Matos, né? Então, eles passam pela fase descritiva do planejamento, a fase normativa, estratégica, tática e operacional. Então, a partir desses conteúdos, para, então, elaborar um plano de intervenção e mapa de saúde da região. Aí temos como alguns pressupostos do trabalho, né, a estratégia promocional da qualidade de vida e saúde, então, que visa desnaturalizar as iniquidades sociais presentes no território, né, através, então, de ações transsetoriais envolvendo diversos setores e atores importantes para, então, embarcar os problemas de saúde. Também temos como foco o planejamento estratégico situacional, né, o PES de Matos, principalmente considerando, então, a interação dos diferentes sujeitos para, então, intervir sobre um problema comum de todos, condicionados, então, por uma realidade social, né? Aí as atividades da formação, né? Então, cada encontro presencial então, composto por exposições dialogadas, né, por profissionais experientes que dominam, tanto na teoria quanto na prática, os temas, né, em questão. Temos atividades de subgrupos, né? Então, os participantes podem ser divididos em subgrupos para desenvolver as atividades de acordo com a realidade de cada um. Então, trabalhamos também com estudos de caso de cada região de saúde, vídeos e outros materiais, então, para embasar toda uma discussão, análise e reflexão de como que eles podem, então, melhorar a análise territorial, social e incidir em propostas mais efetivas para superar o problema da fragmentação assistencial. Então, aí, entre cada encontro presencial, temos também atividades de campo que eles desenvolvem, então, na realidade deles, né? Então, temos encontros presenciais, geralmente, na capital, né, de cada estado, e aí eles partem, então, para as atividades de campo, desenvolvendo nos municípios ou nas regiões que eles pertencem.
Então, colocando em prática tudo o que eles conseguiram absorver nos encontros teóricos, presenciais. A equipe envolvida no processo de formação e ação, então, a gente tem um coordenador geral, né, que então, faz toda a articulação política e estratégica do projeto, né, a pactuação com as secretarias estaduais, para que todo o desenvolvimento do projeto seja adequado. Temos uma equipe de gestão do projeto, né, que são os pesquisadores envolvidos, então, na análise do percurso dos participantes, né, então, são responsáveis por rever os processos, orientar o grupo, os grupos de participantes e corrigir, né, a trajetória quando necessário. Temos também um grupo condutor do Estado, né, que então ele é responsável por garantir esse elemento político estratégico e que para as atividades do projeto ocorram conforme previsto, né. Então, todos os problemas no Estado, esse grupo condutor é responsável então por analisar, resolver e incidir estratégias para que o andamento do processo seja da melhor forma possível, né. Também temos os facilitadores de aprendizagem, né, que são os expositores, né, com os profissionais com experiência em cada tema apresentado nos momentos teóricos e presenciais. Temos coordenadores de subgrupos, que são aqueles responsáveis por organizar, facilitar, estimular, né, a discussão dos grupos nos encontros presenciais. Temos os facilitadores de subgrupos, né, então, que atuam paralelamente aos coordenadores de subgrupos, e os participantes em si, né, que temos como foco gestores e profissionais das secretarias estaduais e municipais de saúde, representantes do COSEM, CIR e do Ministério. Então, o grupo condutor ele é responsável então por fomentar e articular esses grupos de participantes, né, para que de fato corresponda corresponda de fato aos participantes relevantes, né, para uma análise do território a nível regional. Então, representantes de municípios, né, são importantes para que de fato consigam fazer esse olhar regional, além do olhar municipal, né, que possam, de fato, integrar suas ações a nível regional. Então, os produtos centrais da formação, né, após os 6 encontros presenciais, então, são o mapa da saúde da região, que ele é composto, então, pelos principais indicadores de saúde e sociais, composto pelas necessidades sociais daquela população, né, considerando as inequidades sociais, e as diferentes formas, então, de habitar aquele território. Então, serviços disponíveis, né, não só de saúde, mas os serviços sociais, serviços de saneamento e outros que impactam também na saúde da população, e a força de trabalho disponível. Então, todos esses conjuntos de dados compõem o mapa para ter então, um olhar integrado de diagnóstico importante daquele território social. Então, também temos como os produtos o plano de intervenção regional, né, que ele segue, então, os capítulos propostos pela formação e ação, né, os 5 temas, e narra os problemas a serem enfrentados, né, com suas causas, consequências, necessidades, diferentes tipos de intervenções, né, propostas, para que, de fato, as intervenções respondam às necessidades sociais em saúde das populações da região de saúde elencada. Então, abrangendo esse período, o projeto, então, a formação foi iniciada em 2014, no Espírito Santo e Amazonas, né, com foco no nível central da Secretaria Estadual de Saúde. Tivemos, então, uma 3ª edição em 2015, no Espírito Santo. Aí, então, partimos para uma estratégia de ir às regiões e fazer essa formação com integrantes dos municípios, né, das 4 regiões do Espírito Santo. Em 2016, então, desenvolvemos essa formação no estado do Pará, com 4 regiões de saúde, também a nível descentralizado. E o ano passado, então, foi um foco em Sergipe, né? Então, de 7 regiões, conseguimos integrar 6 regiões em Aracaju, em um formato de uma formação para 6 regiões em conjunto. Então, de 2014 a 2017, então, abarcamos 16 regiões de saúde, com um total de 942 participantes nos 4 estados.
E a representação seguiu um pouco o mesmo padrão, né? Então, participantes das secretarias estaduais de saúde, municipais, os centros regionais, instituições de saúde, superintendências regionais. O Ministério da Saúde também participou, né, dos momentos presenciais, e representantes das universidades. Aí, eventualmente, representantes e técnicos de outras secretarias do governo estadual foram convidados, né, incluídos na tentativa, então, de produzir um espaço transsetorial, principalmente no Pará, né, e essa proposta foi mais efetiva, né, onde conseguiu, então, integrar, em alguns momentos, representantes fora do setor saúde, para que também pudessem integrar esse olhar em problemas comuns, né, e que, de fato, consigam elaborar intervenções conjuntas transsetoriais, integradas, então, a outros serviços. Aí, em relação aos resultados alcançados, né, no Espírito Santo, em 2014 e 2015, foram, então, produzidos 4 planos de intervenções regionais e 4 mapas de saúde, né? Então, todo o coletivo de participantes elaboraram esses 4 planos e 4 mapas. E os participantes também elencaram diversos temas prioritários e centrais, então, para elaborar esses planos, né? Então, no Espírito Santo, eles trabalharam com saúde materna e infantil, mortalidade materna e infantil, câncer de mama, saúde mental, envelhecimento, acidentes de violência, sífilis congênita e doenças cardiovasculares, né? Então, esses temas foram elencados de forma conjunta, através dos diferentes olhares dos participantes. Aí, no Amazonas, então, em 2014, 3 planos de intervenção foram construídos, né? E lá, então, os temas não foram a partir de acidentes e violência, atenção ambulatorial cirúrgica de reabilitação e cronicidade, e atenção hospitalar e as urgências. No Pará, então, 4 planos e 4 mapas construídos, né, a partir das 4 regiões incluídas no projeto. E cada região, então, trabalhou com 2 temas centrais. Então, mortalidade materna e infantil, né, neonatal, gravidez precoce, diarreia e escalpelamento. Em Sergipe, 3 planos de intervenção regionais e 3 mapas foram construídos. Né, então, lá, como foi um processo único para 6 regiões, então, 2 regiões trabalharam o mesmo tema, né? Então, por isso que nós tivemos 3 planos com 6 regiões incluídas. E os temas que eles trabalharam durante a formação foram esquistossomose, envelhecimento, saúde materna e infantil. Então, essa é a carinha, né, do plano de intervenção. Eles seguem o mesmo formato, né, uma capa, e os capítulos relacionados, então, aos temas da formação. Então, resultados previstos, alcançados. Então, ele desenvolveu uma estratégia de educação permanente, aplicada de forma que mobilizou e organizou o conhecimento dos 3 entes, né, União, Estados e municípios. Então, esses 3 entes conseguiram, de fato, integrar uma análise comum de temas prioritários, né, relevantes para cada região de saúde, e construir, então, intervenções efetivas para cada tema prioritário. Então, uma apropriação e produção coletiva do conhecimento, né, sobre os temas de análise, construção coletiva dos planos, reconhecimento das características do território socioambiental, né? Então, há esse relato que há um desconhecimento sobre o próprio território, né, e formas de, então, de análise diagnóstica dos problemas de saúde. E uma reflexão sobre os problemas na prática assistencial e valorização do próprio processo de trabalho no seu contexto, né? Então, a gente encontra muitos trabalhadores desmotivados que não encontram realmente um ponto-chave para que, de fato, consigam melhorar o próprio processo de trabalho. Então, fizemos a implementação dos laboratórios de planejamento e gestão regional, né? Evoluímos principalmente no estado do Pará e do Espírito Santo, apoiados então nas referências, né, necessidades, direitos humanos, autonomia e qualidade de vida. E são espaços, então, que têm a potencialidade de promover a interação e um olhar coletivo, né, sobre problemas regionais de cada território de saúde abarcado. E os impactos, então, resgate do planejamento de governo como construção de futuro. Tatiana, né? Vou precisar te interromper. Já ultrapassou. Só o depoimento, então.
Então, com o depoimento, então, esse processo, esses são depoimentos dos participantes, né? Esse processo então, veio mudar nossa visão enquanto região de saúde, uma vez que trabalha as particularidades dos municípios, o que talvez esteja sendo um dos agravantes dos inúmeros insucessos de algumas lutas traçadas, uma vez que cada um dos municípios sozinho não alcança as suas reais necessidades de saúde. Então, eles conseguiram, de fato, ressaltam que conseguiram, de fato, trabalhar com a região de saúde, integrar as ações e serviços em um olhar coletivo de construção de conhecimento. E a perspectiva de avaliação, então, é que essa proposta pode ser replicada em outros contextos, né, de fato que a metodologia possa ser consolidada e ser aplicada em outros estados do Brasil. As referências. Tatiana, a gente quer agradecer muito, desejamos sucesso, leve o nosso abraço, por favor, ao território. Muito obrigada.